pra gente. E a gente já começa, então. Deixa eu só me posicionar aqui. A minha câmera tinha fechado. Então, gente, boa noite, né? Hoje a gente vai falar sobre o último método que existe para a gente poder calcular estruturas hiperestáticas, que é o método de Cross, né? Que é um método que ele é relativamente, eu acho ele simples também, tá? Só que ele tem que ter alguns cuidados com relação a algumas trocas de sinais, a entender um pouquinho, né? O que é exatamente esse método, mas ele é um método iterativo e ele é para ser um método mais simples de resolução, tá? Então, a gente entra nesse último tema. Então, hoje a gente aborda vigas, semana que vem a gente também aborda vigas. E daí, na nossa última aula ali, a gente vai abordar pórticos, né, que também contempla. E aí a gente encerra o nosso semestre, basicamente. Então, faltam bem pouquinho, né? 3 semanas, contando a de hoje, só mais 2 encontros. Depois tem ali a liberação da disciplina de grau B. E para quem precisar, vem aí para o grau C, né? Então, vai estar ali tudo montadinho para vocês. Logo na sequência que a gente for vencendo aí os conteúdos, tá? Então, a gente vai trabalhar isso com vocês. E estamos nos encaminhando, então, um pouquinho mais, né, para essa reta final de hoje. E a gente vai trazer um pouquinho mais esse feedback aí, né, em, em vir aí para finalizar, né? Então tá, então vamos lá. Deixa eu compartilhar. Aqui, deixa eu só abrir aqui o whiteboard. E vamos lá. Então tá. Então aqui eu postei ali para vocês a aula ali que contempla um pouquinho, né, esse conteúdo e vamos falar um pouquinho então do que é esse método, tá? Então esse procedimento então pelo método de Cross, tá? Ele é um compilado, tá bom? Deixa eu só pegar aqui a canetinha. Trazer um pouquinho mais para cá. Tá? Ele é um compilado aqui do método dos deslocamentos, tá? Que daí, então, ele traz um pouco desse conceito de como que se desloca uma estrutura, né? E trazendo um pouco também esse outro nome, tá? Então, alguns livros, vocês podem também, em vez de ser processo de Cross, método de Cross, pode ser como distribuição de momentos, tá? E daí, então, o motivo, tá, de ele usar esse nome, tá, é porque é um método iterativo de resolução de estruturas hiperestáticas, ou seja, a gente vai repetir alguns ciclos para chegar na solução do problema. Então, a gente vai fazendo algumas. É quase como se a gente fosse fazer algumas modelagens, tá? Para a gente conseguir chegar ali na resolução. Então, a cada ciclo, né, de rodar ali os momentos, a gente vai se aproximando cada vez mais de uma solução mais exata, né? Aonde a gente vai conseguindo saber realmente qual que é o valor desse momento, daquela estrutura, né? E a gente vai ter ali o ponto de parada, tá? Esse ponto de parada ali vai ser quando a gente estiver ali abaixo de uma precisão já tendendo a zero, né? Então, significa que realmente a gente está chegando no ponto mais preciso, né, dessa resposta. Então, as etapas, elas devem, tá, ser desenvolvidas durante essa utilização desse processo, tá? São bem simples e bem rápidas, é matemática bem básica, tá? O que se torna muito mais fácil se a gente for olhar para esse lado, tá? E a gente consegue resolver até as estruturas hiperestáticas mais simples, tá? Por quê? Porque a gente acaba não tendo que fazer
desenhos, traçados de diagramas, entender o que é a figura, né? Então, eu acho que talvez para alguns alunos isso funcione de uma forma mais bacana, mais rápido, do que para outros, né? E a mesma coisa, a gente vai considerar ali módulo de elasticidade e inércia constante ao longo de toda a viga, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos um exemplo de uma viga onde eu tenho um carregamento contínuo. Aqui eu tenho um apoio simples, né? Aqui também um apoio simples, mas aqui eu tenho engaste, onde eu tenho uma reação vertical, uma horizontal e um momento aplicado. Então, eu estou falando aqui de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis menos três equações. A gente está falando de um nível de 3 vezes hiperestática, né? Então, se a gente fosse resolver aqui, tanto pelo método dos deslocamentos, quanto pelo método dos nós, o método da força, né? O método de força, nós íamos ali ter que trocar um desses apoios por uma força unitária e tudo mais. Aqui o método de Cross ele é um pouco diferente, a gente não vai ter esse mesmo caminho, mas não quer dizer que ele seja mais difícil, tá? A gente só vai ter outras estratégias de como a gente resolver uma estrutura hiperestática de grau 3. Então, esse método a gente pode também chamar ele de distribuição de momentos, ou seja, a gente vai pegar ali dentro de cada ponto como que vai funcionar aquele momento atuando ali, né? Assim também como ele pode ser conhecido, se vocês podem achar em outros livros, tá? O método da rigidez, né? Que utiliza o método de deslocamentos para análise das estruturas hiperestáticas, né? Aqui também a gente vai trazer um pouco desse conceito ali, né? De rigidez da nossa estrutura. Então, a ideia básica, tá? É que assim como a gente teve ali nos nós, tá? De uma estrutura que tem que estar em equilíbrio, a soma daqueles momentos aplicados pelas extremidades da barra que chegam num nó, né? Deve ser nula. Então, se o somatório daqueles momentos, daquele ponto, né? Ele tem que ser zero, então fica mais fácil de eu conseguir saber o meu ponto de parada e a precisão da minha resposta, tá? Então, como que vai funcionar? Eu coloquei alguns textos aqui eu não gosto muito de slide com texto, mas eu coloquei porque eu acho que fica bacana depois para uma leitura posterior para vocês, tá? Mas, inicialmente, a gente admite que todos os nós das estruturas eles são fixos, ou seja, eles não têm poder de rotação, né? Então, se ele é fixo, ele é um engaste, né? E dessa forma são obtidos, então, os momentos de engastamento perfeito nas extremidades dessas barras provocados pelo carregamento aplicado. E depois, a rotação de um desses nós é liberada, permitindo que ele gire. Desse modo, a gente faça a distribuição dos momentos, né? E daí depois vai trocando. Então, se eu tenho, por exemplo, uma viga hiperestática de grau 2, eu vou ter dois nós, que é onde eu vou ter que. Opa, perdão. Aqui. Eu vou ter dois nós, né? Que eu vou ter que primeiro fixar e depois eu libero aquele nó para rotacionar, fixo ele e libero o outro para rotacionar. E assim depois eu vou fazendo, né? Essas análises dessa distribuição desses momentos, tá? Então é como se eu pegasse uma viga e fizesse ela partida em vários pedacinhos, em vários trechos, e daí calculasse isso de forma separada, e depois eu trago isso para dentro do montante, aonde eu consigo melhorar depois as minhas combinações de momentos, tá? Alguma convenção de sinal que a gente precisa adotar, tá? Então, para o processo de cross, a gente adota essa seguinte conversão. Os momentos que atuam no sentido anti-horário, eles vão ser positivos, e os momentos que atuam no sentido no sentido horário, eles vão ser negativos. Então, essa é a via de regra que a gente vai utilizar aqui para dentro do processo de cross, para que fique mais fácil de vocês entenderem, né? Então, a convenção de sinais aqui, ela é bastante necessária, tá? Também vamos trabalhar com a situação de estruturas indeslocáveis, tá? O que é uma estrutura indeslocável? São aquelas que não apresentam um deslocamento lateral. Então, possuem pórticos, alguns mecanismos que impeçam esse deslocamento, né? Às vezes, a própria estrutura do pórtico, ela não permite o deslocamento, tá?
que a gente chama de contraventamento, que são aqueles pórticos indeslocáveis, que então, normalmente a estrutura de pilares e vigas criam esse pórtico, que a gente chama ele de indeslocável, então ele não se mexe em nenhuma direção, ele está completamente engastado ali naquela estrutura, tá? E também a gente considera que as vigas são estruturas indeslocáveis, elas não se deslocam, né, conforme tem uma força aplicada ali, ou um momento fletor, né, ou cortante, elas vão se manter ali estáveis. E daí nós temos, então, se eu estou trabalhando com estruturas engastadas, apoiadas, enfim, e tudo mais, eu vou trabalhar com o momento de engastamento perfeito. Para quem for ou ainda não fez, por exemplo, a disciplina de estrutura de concreto armado 2, onde a gente tem, né, a gente tem um pilar. A gente tem um pilarzinho, né? E eu tenho uma viga que está engastada nele. Esse engastamento da estrutura que a gente chama de engastamento perfeito, tá? Então, são os momentos que aparecem nessas extremidades dessas barras, quando essas extremidades elas estiverem, né, fixas, engastadas. Então, a condição de contorno e o carregamento. Então, aqui é uma tabela que ela vai servir de base para nós. Então, quando eu tiver um carregamento retangular distribuído e eu tiver, por exemplo, as duas extremidades dessa viga estiverem engastadas, tanto o meu momento A quanto o meu momento B, ele vai ser Q vezes L ao quadrado dividido por 12, porque eu tenho aqui um engaste perfeito. Um gira no sentido anti-horário, o outro gira no sentido horário. Por isso que um é positivo e o outro é negativo. Agora, se eu tiver numa situação de carga distribuída, onde eu tenho um lado engastado e o outro lado apoiado, eu vou usar ali, né, para achar o momento, em A, Q vezes L ao quadrado dividido por 8. Se for ao contrário, né, se o engaste estiver no ponto B, menos Q vezes L ao quadrado dividido por 8. E por que eu preciso ter esse cuidado de convenção de sinal? Que um vai ser positivo e o outro vai ser negativo, porque o somatório de forças ele tem que ser igual a zero, assim como o somatório de momentos tem que ser igual a zero. Agora, se eu estiver falando, por exemplo, de uma viga onde eu tenho um carregamento concentrado, daí a fórmula é um pouquinho diferente da carga distribuída, né? Então, eu vou ter aqui meu momento positivo em A, né? E em B, negativo. Então, leve em consideração aqui as distâncias, o carregamento total. Se for um lado aonde eu tenho, né, engaste, outro lado apoio, tá aqui a fórmula. Se for o contrário, daí no ponto B, negativo, tá? A gente vai olhar isso para dentro dos nossos exemplos. Assim também, então a gente acha, né, o momento de engastamento perfeito dessas estruturas, a gente calcula o coeficiente de rigidez, tá? Então, a gente viu ali que quando a gente aplica um giro, né, um momento numa extremidade de uma barra, a extremidade oposta ela está engastada, então ela gera um momento ali, né, de 4 vezes o módulo de elasticidade vezes a inércia dividido pelo comprimento total daquela viga, né? Então foi aplicado ali para manter a configuração da deformada da barra. Então a gente vai ver ali um exemplo de como que fica essa situação. Então quando eu tiver, pessoal, que ver, né? Quando eu tenho uma viga que ela está engastada e ela está apoiada, né? Então a gente poderia dizer assim que a gente tem uma viga engastada num pilar e aqui ela está apoiada num pilar. A gente vai ter ali, né, que esse coeficiente de rigidez ele vai ser sempre 4 vezes o módulo e a inércia dividido pelo comprimento, tá? E se for ao contrário, né, se for apoio com apoio, daí muda ali, né, de 4 para 3. Então, é uma regrinha que a gente vai utilizar aqui dentro do nosso exemplo. E daí nós vamos calcular, então, a gente vai calcular o momento de engastamento perfeito, o coeficiente de rigidez, a gente vai calcular, e depois a gente vai calcular o fator de propagação. Então, o que é o fator de propagação, tá? Pensem que ali, aquele momento que está atuando ali naquele ponto, né, ele vai ter aquela deformação correta ali naquela barra. E a gente vai ter que verificar, tá, que esse momento ele se propaga para o demais da viga, né? Ele não é um momento concentrado, ele tem uma propagação. Então a gente vai trabalhar um pouquinho, né, como que vai ser essa propagação
entre as nossas estruturas, tá? Aí, nós vamos calcular o coeficiente de distribuição, tá? Que nada mais é que quando a gente tem um nozinho ali, né, num ponto, esse momento ele precisa ser distribuído tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, né? Daquele nó, a gente precisa entender que a gente tem essa propensão tanto para um lado quanto para o outro, tá? Então a gente vai ver ali mais ou menos como que isso vai funcionar, né? E, uh, e daí nós vamos também trabalhar um pouquinho ali como que a gente vai montando isso, essa parcela daquele momento, né? Quanto que aquela barra está resistindo àquele momento que está sendo aplicado devido àquele carregamento, né? Então, ele nada mais é, né, do que o coeficiente de rigidez da barra dividido pelo coeficiente de rigidez das barras ligadas naquele nó, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá? Então, assim, como num nó, por exemplo, 3 barras terá 3 coeficientes de distribuição, sendo um para cada barra conectada a ele. Com essas definições, a gente pode aplicar, então, o processo de Corras para desenvolver essa viga aqui. Então, acho que nada mais fácil da gente conseguir resolver, pessoal, do que trazer aí um exemplo para vocês, para que a gente possa, né, compreender um pouquinho melhor como vai funcionar isso. Então, deixa eu só pegar aqui o whiteboard. Vou copiar aqui. Opa. Tá? Então, olha só. Deixa eu só ver o que tá. Acho que aqui tá melhor. Eu vou aumentar isso aqui para ficar um zoom. Bom. Então, olha só. Determine o momento em cada apoio da viga, né? Sabendo que todas as barras possuem, então, tanto o módulo e a inércia constante, então ela não muda ao longo da viga, tá? E como critério de parada desse processo iterativo, considere momentos inferiores a 0,1 kN ponto metro como ali sendo aproximado a zero. Então, quando a gente for fazer ali as interações, quando a gente chegar a um número abaixo de 0,1, a gente já pode considerar que a gente zerou ali o nosso cálculo, tá? Então, aqui, pessoal, a gente tem, ó, uma viga, né? Aonde eu tenho 3, 4, 5 apoios, né? Então, se eu fosse olhar para o grau de estaticidade, eu teria ali, né, que GE é 5 menos 3 igual a 2. GI é 0, porque a gente não tem tirante. Então, G vai ser 2, né? Então, um nível de estaticidade 2. Então, eu coloquei aqui para vocês, até vou mostrar, ó. Eu fui deixando aqui todo o passo a passo depois para vocês, se caso vocês quiserem olhar melhor, né? Eu coloquei aqui toda a resolução e também coloquei lá na disciplina, tá? Só na disciplina de estágio. Unidade 6. Eu coloquei aqui também para vocês, ó. Ué, tá faltando um vídeo. Não veio um vídeo. Vou dar uma olhada, ficou faltando um vídeo. Depois eu vou ver ali para você, só ver. Acabou vendo um. Também um vídeo que fala um pouco sobre essa explicação do processo de cross. E depois eu vou colocar aqui na sequência um outro vídeo que ele também tem um exemplo, tá? Que daí pode facilitar um pouquinho para vocês, tá? Mas aí eu fui colocando ali e basicamente, tá? Eu vou pegar esse desenho aqui para mostrar para vocês o que foi feito e como foi feito, tá? Então, o primeiro passo, que eu acho que é importante para a gente entender, tá?
é verificar, então, que nós vamos ter que separar, né, essas barras por trecho, tá? Então, aqui a gente tem o trecho AB, tá? Que é... E aí, o processo de cross, para a gente conseguir trabalhar, o que a gente faz? A gente vai transformar esse apoio, esses dois apoios que eu tinha aqui simples, em engaste, tá? Então, a gente vai transformar ele em engaste para que a gente possa vir e compreender melhor. Eu até vou fazer assim, ó. Eu vou pegar... Ô, Débora, essa carga distribuída, os dois lados são engaste? Uhum. Eu vou só copiar essa parte aqui, e daí acho que fica mais fácil da gente colocar ali e a gente vai resolvendo juntos, tá? Então, o que o exemplo fez, tá? Ele transforma esses dois apoios que eu tenho aqui em engaste, tá? E eu vou fazer essa separação das minhas barras. Então, aqui, como eu tenho três fases que elas estão seccionadas, né? Eu vou ter o trecho AB, o trecho BC e o trecho CD, tá? Então, eu vou ter isso seccionado ali dentro da minha estrutura. Quando eu olho, tá? Para o meu trecho AB, eu vou calcular o quê? Eu vou calcular o meu momento e eu vou calcular o meu coeficiente ali, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui, deixa eu só dar um Ctrl Z aqui, depois eu tiro ali para vocês ficam sem. Ó, eu vou pegar aqui essa tabela de engastamento perfeito para que a gente possa colocar aqui como uma colinha para a gente entender, tá? Ó, como que vai funcionar a minha estrutura. Então, começando aqui pelo meu trecho. Então, ó, vamos começar aqui. Pelo trecho AB, como que eu vou calcular esse momento? Eu vou verificar aqui, pessoal, ó, eu estou numa situação onde eu tenho uma carga concentrada de 8 kN e eu estou numa situação onde eu tenho apoio e engaste. Então, eu vou pegar essa formulazinha aqui e vou colocar ali para eu calcular o meu momento, né? Então, o meu momento... E o que importa para mim, tá? O que importa para mim é o meu nó B e o meu nó C, que é onde eu vou ter, né, essa transformação de apoio para engaste, tá? Então, eu vou vir ali no meu trecho AB, eu vou ter momento em B, vai ser menos a carga, o A vezes o B, dividido 2 vezes o comprimento total, vezes esse comprimento total mais o A. Então, o que é esses valores? O P é o carregamento. Então, nesse caso, é o 8, né? Vezes, qual que é a distância de A? Olha, olhando ali no desenho, ó, a distância de A, a distância de B, e o L é a distância total. Nesse caso, A e B, os dois têm valor 2, né? Então, vai ser 2 vezes 2, dividido por 2 vezes o comprimento total, que é o 4, ao quadrado, vezes 4 mais 2. Negativo, ele se mantém, né? Porque esse negativo está aqui na frente. E eu vou ter um momento de menos 6 kN ponto metro linear, tá? Então, esse é o meu momento ali que eu tenho no meu ponto B. Poderia calcular o momento aqui no ponto A? Poderia, tá? Poderia ter aqui, mas para nós não importa as extremidades, e sim aqui o meio. Agora, eu vou calcular o coeficiente. Vou pegar aqui para vocês, ó. O coeficiente de rigidez, né? Então, para qual situação que se encontra esse meu trecho A? Eu vou colocar aqui a figurinha para que a gente possa também usar como colinha, tá? Então, no meu trecho, eu vou chamar o coeficiente de K, tá? Então, eu vou chamar coeficiente KAB, que é desse meu trecho de viga, né? E se a gente olhar aqui, a extremidade da barra
né? Essa extremidade aqui da barra, ela tá articulada, né? Ela pode ser deslocada, né? A gente pode ver porque é um apoio simples, então ela pode ter deslocamento. Então, como se ela pode ter deslocamento, a gente vai usar aqui sendo 3 vezes o módulo vezes a inércia dividido pelo L. Então, a única coisa que eu vou substituir aqui é o valor de L, porque o exemplo fala, né, que tanto o módulo quanto a inércia são valores constantes. Então, eu vou ter aqui 3 EI dividido por 4. E isso vai me dar um valor de 0,75 EI. Agora, eu vou olhar aqui para o meu trecho BC, tá? Então, o meu trecho BC, eu tenho o quê? 2 engastes, um de cada lado, tá? E uma carga distribuída linearmente. Então, eu tenho, ó, 2 engastes e uma carga distribuída. Então, eu vou ter o momento em A positivo, lembra, sentido anti-horário positivo, e em B, sentido horário negativo. E por que um tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo? Porque o somatório de forças, somatório de momentos tem que ser nulo, né? Então, eu vou calcular ali. Então, vou pegar lá a formulazinha, né, para facilitar a minha vida, vai ser meu momento em B, vai ser o positivo, né, porque é o lado que está na esquerda. Então, vai ser Q vezes L ao quadrado dividido por 12. O Q é a carga, nesse caso é 3 kN, e o vão é 6. Então, 6 vezes... Opa, perdão, 3, né? O carregamento é 3. O vão é 6 ao quadrado, dividido por 12. Isso vai dar um valor de 9 kN por metro linear positivo. E o meu momento em C vai ser o negativo, que L ao quadrado por 12 é a mesma coisa, só que com um menos na frente. Até porque o somatório deles tem que dar 0, né? E dá, né? 9 menos 9, 0. Perfeito. Então, aqui eu calculei, né? O momento que está sendo atuando do B e o momento atuante no C. E agora eu vou calcular ali o coeficiente. Então, KBC, né? Que é naquela barra, KBC, ele vai ser como? Então, nesse caso, né? Que a gente tem uma barra extremamente engastada, tá? Então, como a gente tem engaste, vai ser 4 EI dividido por L. Nesse caso, o L vale 6, né? Então, vai ficar 0,67 de módulo vezes inércia. Perfeito. Então, eu já fiz o trecho AB, o trecho BC e o trecho CD que falta agora. Então, eu vou dar uma olhada para esse trecho CD agora. O trecho CD, o momento, ele é 0. E por que o momento é 0? Porque eu não tenho carregamento. Vocês estão vendo? Não tenho nenhuma força aplicada. Então, se eu não tenho nada aqui, o meu momento é 0. Mas a minha inércia a gente consegue calcular, né? Então, aí eu consigo olhar ali. Então, o meu K, inércia não, meu coeficiente. KCD vai ser 3 EI, porque a gente tem ali a extremidade, né, da nossa viga, ela está articulada, então ela é um apoio, vai ser um 3. Então, 3 EI dividido pelo vão, vamos ver quanto que é aquele vão. O vão é 3, que é a mesma situação lá do trecho AB.
Corta, corta, né? Sobra somente EI. Então, tá. Eu já calculei aqui, né? Ó, vamos recapitular. O meu momento de engastamento perfeito, o meu coeficiente de rigidez, e agora eu vou calcular o coeficiente de distribuição que eu botei em todos esses pontos, tá? E o coeficiente de distribuição é aquele, que é o coeficiente que eu estou tendo ali naquela barra, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, a gente vai ter agora o coeficiente de distribuição. Se vocês olharem aqui no exemplo que eu coloquei para vocês, ó. Então, eu coloquei aqui as resoluções também, ó. Então, calculamos para o trecho AB, calculamos para o trecho BC, né? A extremidade da barra. Então, toda vez que a extremidade for engastada é 4EI sobre L. Quando tiver uma extremidade com apoio, 3EI sobre L, tá? Então, aqui também, 3EI sobre L, porque tem uma extremidade onde eu tenho o apoio. E agora nós vamos determinar os coeficientes, tá? De distribuição dos nós com duas ou mais barras, tá? Então, aqui nesse caso, os nossos nós intermediários são o B e o C, então a gente vai ter que olhar para eles, tá? Então, eu vou copiar aqui esse desenho para mostrar ali para vocês, né? Da onde que saem esses valores. Então, aqui, ó, eu tenho, pessoal, né? No meu ponto, no meu nó em B e do meu nó em C, que é os meus apoios intermediários. Então, é para eles que eu tenho que olhar. O nó em B, tá? Ele vai ter um coeficiente de distribuição vindo ali da barra BA e também vindo da barra BC, porque eu sempre tenho que olhar tanto da esquerda quanto da direita. Então, aqui, ó, o coeficiente de BA vai ser o KB dividido pelo KB mais o KBC. Então, o que está do lado esquerdo, né? O lado esquerdo e o lado direito. E aí, então, eu vou substituir quais são os valores. Então, eu tenho aqui o 0,75 do EI, que é o KAB, que a gente calculou aqui, ó, 0,75 de EI, dividido pelo próprio 0,75 de EI, mais o KBC. O KBC está aqui, 0,67 de EI. Então, como aqui acaba, né, se cortando por serem constantes, o módulo, eu acabo tendo um valor unitário de 0,53. E agora eu faço, né, no nó B, para o que está sendo influenciado, né, o coeficiente de distribuição da barra BC. Então, vai ser o KBC, que é o 0,67 de EI, dividido pelo KAB mais o KBC. Corta, 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 fico com o valor unitário de 0,47. Aqui, ó, se vocês olharem, eu coloquei um textinho, ó. Em seguida, determina-se os coeficientes de distribuição dos nós com duas ou mais barras, ou seja, dos nós intermediários B e C, esses nós terão coeficiente de distribuição para cada barra que chega ao nó. Ou seja, cada nó terá sempre dois coeficientes de distribuição. E para o nó C, tá? A gente também vai fazer a mesma coisa. Porque no nó C eu tenho o KCB e o KCD. Então, o coeficiente de distribuição do CB, que é influenciado por essa parte aqui da viga, vai ser o KBC, que é o 0,67, dividido pelo somatório deles, do lado esquerdo e do lado direito. Então, 0,67 de EI dividido por 0,67 de EI vezes mais o próprio EI. Então, esses dois aqui que eu estou levando em consideração. A mesma coisa, pessoal. Corta, 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 mas aqui não esquece que tem um na frente, né? Então, vai ser 0,67 dividido por 1,67, tá?
E isso vai dar 0,4. E o coeficiente de distribuição CD, que é o KCD, que é o próprio 1 e I, né? Então, lembra que aqui tem 1 e aqui também tem 1, vai ser 1 dividido por 1,67, porque esse corta, esse corta, esse corta, e vai sobrar o valor de 0,6. Entendido? Então, o coeficiente de distribuição. E por que é importante isso? Porque o coeficiente de distribuição, naquela barra, ela vai naquele nó, ele influencia tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, porque isso está interligado. Então, não tem como eu achar que esses momentos, né, esses coeficientes ali, eles estão independentes, não, tá? Então, sempre do lado esquerdo e do lado direito. E, dessa forma, eu vou copiar só esse desenho aqui para mostrar para vocês como que a gente vai fazer as interações, né? Para que a gente possa saber qual que é o valor daquele momento ali aplicado. E aqui eu deixei depois alguns textos para vocês, tá? Sobre esse processo, né? Como que a gente chega nesses valores aqui de iteração. Então, eu fui colocando aqui alguns textos para que possam servir depois para vocês de raciocínio. Então, vou trazer para cá, tá? Que é. Deixa eu pensar. Tá, não, eu vou fazer assim. Eu vou fazer eu mesma para que vocês possam entender. E daí, então, depois a gente vai fazendo junto, tá? Então, aqui eu vou colocar como primeiro passo, esse aqui sendo o segundo passo, tá? E agora, o terceiro passo é como se a gente fosse montar realmente a nossa estrutura para entender, né, o que realmente é isso, tá? Então, o terceiro passo, a gente vai ter a nossa viga, eu vou desenhar ela aqui, tá? Só para vocês entenderem. E aqui. Consigo pegar alguma imagem para me ajudar. Eu vou desenhar aqui. Então, a gente tem, pessoal, ó, a gente tem aqui, então, a linha da nossa viga. Nós temos um apoio aqui, um apoio aqui, um apoio aqui e um apoio na nossa extremidade, tá? Então, para facilitar um pouquinho a vida, eu vou pegar, eu vou desenhar uma linha aqui para vocês poderem entender. Agora eu consegui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu queria transformar ela para. Aqui, vou pegar a outra de baixo. Eu quero pegar pontilhadinho só para vocês entenderem. Aqui. Estaria bem no meio, tá? Só para daí vocês entenderem do que está se tratando. Aqui. Porque é o que para nós interessa, né? É esses dois aqui. Bem no meio. Então, o primeiro valor que a gente vai colocar, pense que isso aqui tipo, é como se fosse um gráfico, tá? Alguma coisa assim. Então, o primeiro valor que a gente vai colocar aqui é o fator de distribuição, que é o que a gente acabou de calcular ali, tá? Eu já aumento aqui a fonte. Tá? Então, eu vou colocar aqui os valores que a gente encontrou. 0,53 do lado. Deixa eu colocar aqui. Tá?
B, C e D. Então, aqui desse lado, nós temos, pessoal, o 0,53 do lado esquerdo. Do lado direito, a gente tem o 0,47, tá? No nosso C, nós temos do lado esquerdo o 0,4 e do lado direito 0,6. Por quê? É o coeficiente de distribuição BA, então é o referente a esse trecho da viga BA 0,53, e aqui é o coeficiente referente ao trecho BC, então 0,47. E aqui é a mesma coisa, 0,4 referente ao trecho CB, e aqui 0,6 referente ao trecho CD, tá? Então eu coloquei aqui os meus valorzinhos, e agora eu vou colocar também, tá? Iria ficar grandinho também, mas não. Os meus momentos, tá? Os meus momentos de engastamento perfeito. Então, vou colocar aqui os valores. Momento de engastamento perfeito. Então, eu vou pegar os valores aqui que eu calculei, ó. Meu valor de MB, o meu valor no trecho BC, o meu valor no trecho BC, no ponto C, e aqui no ponto D, que ele é 0. Então, vou trazer aqui os valores, ó. Então, no lado AB, eu tenho menos 6 quilonewtons ponto metro, que ele vem daqui, ó. Momento em B. Aqui, ó. Momento em B, menos 6. Agora, do lado BC, eu tenho 9, né, no lado B, e no lado C, menos 9. Então, aqui eu tenho, ó, 9 quilonewtons ponto metro. No lado C, eu tenho o menos 9 e no D, 0. Só para a gente organizar. Menos 9 e aqui é 0, tá? Então, aqui a gente tem os nossos momentos, né, para que a gente entenda um pouquinho melhor, né? Então, se eu fizer, pessoal, para eu poder entender, ó, que daí é o momento que realmente está em cima do ponto. Se eu fizer menos 6, menos 9, eu fico dentro, no meio do meu apoio, eu fico com 3 quilonewtons ponto metro linear, né? 6 menos 9, 3. Aqui, eu continuo com menos 9 quilonewtons metro linear, bem no meio aí do meu apoio, porque 9 menos 0, menos 9 menos 0, continua sendo o próprio menos 9, tá? Então, por onde eu vou começar minhas interações? Eu vou colocar aqui um bilhetinho para vocês. Sempre pelo maior momento. Fica mais fácil, tá? E daí vocês conseguem fazer menos interações e conseguem chegar mais perto da resposta mais certinho. Então, vocês vejam aqui que a gente tem menos 9 quilonewtons que a gente precisa zerar, né? Então, como que a gente vai conseguir zerar esses valores, né? Multiplicando pelos fatores de... Aqui eu botei, esqueci de uma letra, botei fator. O fator de distribuição. Então, eu vou pegar esse menos 9 quilonewtons e vou mudar o sinal, tá? Então, toda vez que eu for fazer uma interação com o fator de distribuição, eu mudo o sinal. Então, aqui eu vou mudar o sinal. E por que eu tenho que mudar o sinal? Porque eu preciso de um valor de 9 quilonewtons positivo para zerar, né? Então, eu vou mudar o sinal para positivo. E vou fazer 9 vezes 0,4 desse lado,
9 vezes 0,6 desse outro lado. E aí eu vou encontrar valores de momento. 3,6 positivo, né? E 5,4. Então, aqui foi a minha primeira interação, tá? Então, eu vou escrever aqui como sendo a minha... Deixa eu só comentar aqui para não sei o que eu estou escrevendo. Escrito errado. Minha primeira interação, tá? E quando eu finalizo a minha primeira interação, tá? Que foi a primeira multiplicação que eu faço do momento para o meu fator de distribuição, eu traço uma linha, tá? Para dizer que aqui eu fiz a minha primeira interação. Então, se vocês olharem aqui depois ó, no gráfico, vocês vão ver que tem sempre uma linha tracejadinha, né? Então, uma linha tracejadinha aqui, bonitinha, né? Aí, o que que acontece? Eu tenho, sobrando aqui no meu trecho BC, 3,6, né? Que precisa ser mandado lá para o meu apoio B. Então, eu também tenho esse 3,6. E aí, não sei se vocês se recordam ou vocês lembram, tá? Mas a gente sempre tem que, se tem aquele apoio, metade, né? Se eu tenho aquele momento, metade vai para um apoio, metade vai para o outro. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai dizer que agora nós vamos fazer uma interação no nó B e vamos pegar esse 3,6 e vamos dividir por 2. E vai acabar vindo para cá, né, do lado direito, 1,8 de momento. Por quê? Porque a metade desse 3,6 está vindo para esse apoio, né? Então, sobrou esse momento aqui, né? Sobrou 3,6 e sobrou 5,4. Só que a gente não faz a interação aqui com as extremidades, porque não interessa para nós. O que interessa aqui é o intermediário, tá? Então, eu vou ter aqui 1,8 sobrando do momento que está lá, vindo do meu ponto C para o meu ponto B, mais o que eu já tinha aqui de momento, né? Então, se eu já tinha menos 6 com mais 9, que era 3, agora eu vou ter aqui 3 mais 1,8. Isso vai me dar um momento aqui de 4,8 no meu ponto B. Então, se aqui tem um momento de 4,8, eu preciso mudar o sinal. Daí lembra de novo, ó, preciso mudar o sinal para o negativo. Eu vou mudar o sinal para negativo. Por quê? Porque eu preciso tentar zerar esses momentos que estão sobrando aqui, né? Então, eu vou fazer menos 4,8 vezes o fator de distribuição, 0,53, menos 4,8 vezes 0,47. E daí vai me sobrar aqui, então, um valor negativo de menos 254 e aqui menos 2,26. Terminei a segunda interação. Então, vou vir e vou arrumar aqui. Então, basicamente, a gente vai fazendo isso. A gente vai para um lado, vai para o outro, até nós conseguir chegar nesses valores aqui, próximo de zero, tá? A segunda interação. Então, fiz o tracinho para dizer que aqui terminei as minhas multiplicações. E o que que eu tenho agora, pessoal? Eu tenho esse 2,26 que preciso mandar de volta lá para o meu apoio C. Então, eu vou mandar lá para o meu apoio C o menos 2,26
dividido por 2, porque metade fica para o apoio B e metade vai para o apoio C. E aí eu vou ter, então, o somatório daquele momento que eu tinha ali, tá? Então, daí, o que eu já tinha aqui, ó, para cima, eu já resolvi. Eu não preciso somar ele. Agora, eu vou ter que trabalhar com a metade dele, que é menos 1,13, né? A metade dele. Então, esse aqui é o momento que eu tenho que vir e zerar. Então, o que que eu vou fazer? Mudar o sinal. Ah, então, eu vou mudar o sinal novamente. Agora eu vou trazer para positivo. E vou fazer 1,13 vezes o meu coeficiente de distribuição, que é 0,4 e 0,6. 1,13 vezes 0,4, positivo, não pode se perder nisso, né? E vezes 0,6. E aí vai me sobrar, de momento, vou aumentar aqui, que eu aumento depois ali para não ter problema. Vai me sobrar 0,45 desse lado e 0,68 do outro lado. E daí, o que que eu vou ter que fazer de novo? Mandar esse 0,45. Metade desse 0,45 vai para o apoio B e a outra metade fica ali. Então, só vou aumentar aqui. Terminei a terceira interação, passo a linha. Terceira já que eu fiz. E daí vocês vão ver quantas vocês vão ter que fazer para conseguir zerar. A gente vai fazendo isso, mas é só matemática, tá? Não tem nada muito complexo. E daí o que que eu vou fazer agora? Mandar esse 0,45, metade dele, para o meu apoio B. Metade de 0,45 é 0,23, né? Então, eu vou ter ali, ó, 0,23, né? Não somo com o que eu tenho, com o que eu já tinha lá em cima, porque lá eu já resolvi. Vou mudar o sinal, né? Se tá positivo, eu preciso mandar como negativo. Vou de novo mudar o sinal, agora para negativo. E vou multiplicar pelo meu coeficiente. Então, vai ser menos 0,23 vezes, nesse caso, 0,5. Ó, né? Não, 0,53. 3 aqui. E menos 0,23 vezes o 0,47. Isso vai dar aqui menos 0,12 e aqui menos 0,11. Passo a linha dizendo que é a minha interação. E agora eu vou mandar menos 0,11 dividido por 2. Menos 0,11 dividido por 2, né, é 0,05, ou seja, 0. Ok, parei as interações. Já consegui chegar no zero. Daí lembram que se for abaixo de 0,5, de 0,1 já de 0,5 já para. Nosso deu aqui, então 0,05, parei. E aí, isso aqui que eu fui fazendo aqui de uma forma mais detalhada, é basicamente isso aqui que o livro faz. Daí eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou aumentar o zoom para mostrar para vocês, de uma forma um pouco mais simplificada, tá?
Então, a gente começa ali com os coeficientes, os fatores de distribuição, 0,53, 0,47, 0,4, 0,6. O momento de engastamento perfeito, menos 6 e 9, menos 9. E daí, ele faz aqui, menos 9, menos 0 é menos 9, tá? Aqui ele até pula um pouquinho, tá? Mas poderia ser aqui os 3 quilonewtons que eu calculei, né? 3. E daí ele vai fazer, se deu menos 9, ele vai fazer 0,4 vezes 9 positivo, vai dar o 3,6. 0,6 vezes o 9 positivo dá o 5,4. Manda metade desse 3,6 para o apoio B, 1,8. Então, tá aqui o que eu coloquei, ó. E daí tu soma 3 mais 1,8, 4,8. Muda o sinal do 4,8, faz menos 4,8 e faz vezes o fator de distribuição. Então, menos 4,8 vezes 0,53 dá menos 2,54. Menos 4,8 vezes 0,47 dá menos 2,26. Fecha essa segunda interação. Manda para o lado do ponto B. Menos 2,26 é menos 1,13, que foi que eu mandei ali. Muda o sinal desse menos 1,13, né? E faz 1,13 vezes 0,4 vai dar o 0,45. 1,13 vezes 0,6 dá o 0,68. Desse 0,45, manda metade para o apoio B, 0,23. Muda o sinal, né, desse 0,23 para negativo e faz menos 0,23 vezes 0,53, menos 0,23 vezes 0,47 vai dar menos 0,11. Esse menos 0,11 manda para lá. E aqui, que é o que a gente vai fazer agora, a gente vai somar todos os momentos. E a gente vai ver, então, que eles têm que dar praticamente, pessoal, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, o mesmo valor. Então, se der o mesmo valor, significa que está certo as nossas interações e realmente a gente conseguiu chegar no final. Então, como que a gente soma isso aqui, tá? Então, eu vou colocar, acho que aqui embaixo, vou dar sequência aqui no que a gente estava fazendo. Ó. Então, vou só aumentar aqui a linha um pouquinho mais. Tá? E a gente vai fazer o somatório. Então, a gente pode vir e até, né, acabou as interações, traça uma linha, e eu vou somar tudo que eu tenho ali de momentos, né? Então, qual é o primeiro valor que eu tive lá? Do lado esquerdo, né? Menos 6. Então, vou somando lá, ó. Menos 6, tá? O que que eu tive depois? Depois do menos 6. Depois da interação, né? Eu tive o menos 254, né? Menos 254. E eu tive depois aqui no final o menos 0,12. O menos 0,12. Somando tudo isso aqui, dá menos 866. Agora, nós vamos olhar, né, para o lado direito, aqui desse apoio, que eu também preciso achar o 866. Eu começo com o 9, sendo o meu primeiro momento aplicado, né? Então, o 9. Depois, eu venho para o 9, daí eu venho para o 1,8, né? Que foi ali o que eu tinha do lado direito. Então, mais 1,8, que foi o que veio para mim. E depois eu tive o 1,8, o menos 2,26.
Depois, eu tive o quê? Ó, depois do 2,26, eu tive o 0,23 como positivo. Vou colocar aqui na sequência, tá? Mais o 0,23 e o menos 0,11. Então, eu somo ali todos os valores do meu momento. E isso, né, vai dar 8,66 positivo. Agora, olhando para o ponto C, né? Então, aqui seria no B, tá? Vou fazer assim. No B. No ponto C, o que eu tenho do lado esquerdo? Do ponto C, eu tive o menos 9. Aqui embaixo, ó. O menos 9. Depois, ó, menos 9, eu tive o 3,6, que até que fica até mais fácil, ó. O 9, o 3,6, o 1,13, o 0,45. Mais o 3,6. A outra interação foi menos 1,13. E mais 0,45, que foi o último ali, né? Que a gente fez. Então, ó, menos 9, mais 3,6, menos 1,13, mais 0,45. Somando tudo isso, dá menos 6,08. Esse aqui é no C, né? E olhando, então, para o lado do C, a gente começa com 0, tá? 0. Depois, a gente teve o 5,4. E, por fim, o 0,68. Né? Então, ó, 5,4 e o 0,68. E isso deu 6,08 positivo. Então, por isso que ele vem aqui, pessoal, ó, e coloca menos 866, né? E mais 866. Então, qual que é o momento aplicado ali no ponto B? O próprio 866 e no ponto C, o 608. Né? Por quê? Por que um é negativo e outro é positivo? Porque o somatório de momentos ele tem que ser nulo naquele ponto. Né? Então, esses são os valores que a gente vai achar. Então, aqui, ó, mostrar para vocês, né? Tem bem detalhadinho o que é cada coisa, tá? Então, ó, abaixo da viga são indicados os momentos de engastamento perfeito, já calculados nas extremidades de cada barra. Na sequência, é feita a distribuição de momentos, representada que nem na figura 4.19. Essa distribuição de momentos ela é feita somente nos nós com duas ou mais barras, ou seja, somente nos nós intermediários, as extremidades a gente não trabalha, tá? Para se tornar o processo iterativo mais rápido, né, devemos começar a distribuição de momentos pelo nó mais desequilibrado, ou seja, o nó com maior momento de valor, né? Então, nesse caso ali, a gente tem um momento total no ponto C, menos 6 mais 9, 3. No nó C, menos 9 mais 0, menos 9. Então, assim, o processo se inicia, né? A primeira interação se inicia ali com menos 9. Tanto que ele coloca assim como retângulo quando está no meio daquele nó, tá? Daí ele vai fazer, depois esse momento é distribuído pela barra adjacente ao nó, multiplicando-se o número do nó pelo coeficiente de distribuição. Como estamos transmitindo o momento do nó para a barra, nesse instante é necessário alterar o sinal pelo princípio da ação e reação, né? Então, o somatório ali deles tem que ser nulo. Então, o momento distribuído na barra BC passa a ser positivo de 9 vezes 0,4, 3,6. E no momento CD, 9 vezes 0,6, 5,4. Manda metade, né? Ó, daí ele manda metade desse 3,6
pro apoio B, ó, então em seguida devemos fazer a propagação desses momentos de uma extremidade da barra para a outra. Como da barra CD a extremidade D é articulada, nenhum momento será propagado para as extremidades, e sim só para os intermediários. Já no caso da barra BC, como a extremidade B ela é um nó intermediário, considerando esse como sendo um engaste, metade do momento é transmitido da extremidade C para a extremidade B. Por que metade? Porque como eles são os dois engastados, todo o carregamento que tem, todo momento que tem, metade vai para um, metade vai para outro. Então, por isso que a gente faz o 3,6 dividido por 2 e vai metade, então, 1,8, vai para o apoio B. Dessa forma, o equilíbrio no nó C está concluído, o que é representado por uma linha abaixo desses momentos, tá? O próximo passo consiste em fazer o equilíbrio do nó B, que ao receber esse momento de 1,8 que está vindo do nó C, passou então a ter um momento total de menos 6 mais 9, que a gente já tinha visto que era o 3, mais esse 1,8. Por isso que o momento aplicado agora no ponto B, ele é de 4,8. E daí esse procedimento, tá, do nó, ele é exatamente o mesmo descrito no C. Multiplica pelo coeficiente, pelo fator de distribuição, trocando o sinal, né? E daí, então, tu vai ficar com um valor negativo, porque mudou o sinal, e multiplica por 0,53, depois multiplica por 0,47. A metade sempre... Então, só os que vão estar entre os apoios intermediários, vocês vejam que o 254, a gente não manda a metade para o nó A, que eu até poderia mandar se eu quisesse verificar, mas como as extremidades apoiadas para nós não gera nenhum fator, né? Eu vou sempre mandar o que está do meio para um lado. Então, sempre é do B para o C, do C para o B, até eu conseguir chegar na última interação zerada, né? Então, daí que eu vou trazendo essas correlações, tá? E eu vou fazendo até chegar próximo a zero. Então, né, ó, repetindo a distribuição dos momentos por 4 vezes, chegamos ao final do processo iterativo, já que na última distribuição, o momento propagado do nó B para o nó C, ele é inferior a 0,1 kN por metro linear, que é o critério de parada, tá? E ao encontrar o momento final nas extremidades de cada barra, basta somar os momentos de todas as etapas do processo. Então, aqui também tem descrito todo o somatório. Note que os momentos que atuam nas extremidades das barras, à esquerda e à direita, de um nó, devem possuir o mesmo módulo, porém de sinais opostos, porque o somatório deles é zero. Então, se eles estão com sinais opostos, significa que realmente a nossa estrutura ela está em equilíbrio, né? Então, o somatório deles vai zerar. Essa é uma maneira de conferir se não foi cometido nenhum erro no processo de distribuição dos momentos. E esse é um dos momentos, e esses são os momentos nos apoios que podem ser usados para traçar depois o diagrama de momento fletor, tá? Então depois a gente vai aprender como que a gente pode traçar ali esse diagrama, tá? Então hoje eu queria ver mais ou menos o que vocês acharam desse novo método, se vocês acharam ele mais fácil, acharam ele mais simples, talvez mais complicado, mas a ideia é que ele seja mais fácil. Só precisa ter um cuidado, meninas, já que estamos só nós três aqui, um cuidado com as interações. Troca de sinal, divide, manda metade para um lado, manda metade para o outro. Então, eu queria saber um pouquinho o que vocês acharam desse novo método, se vocês acharam ele mais difícil ou mais fácil. Bem mais fácil. É fácil, né? Tu só precisa ter esse cuidadozinho. Tem esse exemplo aqui, ó, que eu vou compartilhar aqui a tela, peraí. Esse que eu acho que eu comecei a colocar ele lá, mas eu acho que eu dei um atualizar na página e ele não foi. Que também é esse método de cross, tá? E ele também vai mostrando como que vai criando ali, ó. Então, ele vai fazendo... Ele é bem legal, bem interativo, assim, ó. De como que vai mostrando bem o passo a passo. Ó. Então, ele vai fazendo aqui todos
Nesse caso, eles fizeram 10 interações, para vocês terem uma noção, até conseguir zerar, né? Ali, no exemplo, ele pedia abaixo de 0,1 já poderia parar a interação, ó. Então, ele fala aqui, ó, momentos inferiores a 0,1 você pode já aproximar a 0. Aqui nesse vídeo, que eu estava procurando um vídeo para deixar a mais coisas para vocês, eles praticamente eles chegam a 0,0, por isso que eles têm mais transmissões, mais interações aqui acontecendo. Então, eu vou deixar esse vídeo também para vocês darem uma olhada, porque ele também é um exemplo bem próximo do que a gente está fazendo. E esse vídeo aqui, ele traz um pouco da explicação do que é esse método, tá? Mas se depois vocês forem olhar, assim, começar a procurar, vocês vão vendo que tem vários exemplos aqui na internet, tá? Então, vocês podem ir aí trazendo um pouco disso para vocês. E daí, na semana que vem, a gente vai fazer mais exercícios de vigas, então vamos trazer isso mais mas como realmente assim, vamos, né? Vamos fazer vários até entrar bem na cabeça, até entender. Mas a princípio ele é bem mais simples. E daí, do momento que eu tenho ali eu tenho o final, o valor dos momentos, tá? Aqui, eu consigo até colocar no F2 e traçar como que vai ser esse diagrama, tá? A gente coloca eles ali e a gente consegue traçar. Daí, isso eu vou mostrar para vocês na aula que vem, tá? Então, hoje é mais para conhecer o método, entender e olhar um pouquinho melhor para eles. E daí, na semana que vem, sim, a gente faz mais exercícios e traz aí mais exemplos. E depois a gente vai fazer sobre pórticos também, que daí pórticos ele traz um pouquinho essa mesma sequência ali de interações que a gente vai fazendo, mas aí só tem que ter um cuidado que daí eu tenho que fazer por barras, né? Por sessão. Então tem que só ter esse cuidado aí para não me perder um pouquinho nisso, tá? Uma pergunta de vocês duas, né? Só tá vocês duas hoje. Gostei do método. Vou tentar refazer esse exercício para ver se eu chego nos meus resultados. Tá, beleza. Ele é para ser mais simples. Por isso que ele é sempre o último a ser apresentado, porque daí tu já entendeu os outros, aí tu vai achando esse mais fácil. Tá? Então tá, meninas, eu vou parar aqui a gravação. Fico à disposição de vocês, se vocês precisarem de alguma dúvida. Daí na terça que vem a gente vai fazer, acho que uns 2, dá para fazer acho que uns 2, 3 exercícios. Vou pegar alguns modelos diferentes que tem no livro ali, para a gente realmente trabalhar todas as alternativas antes de ir para pórticos, tá? Legal. Boa noite. Boa noite.